A paz do Senhor Jesus, queridas irmãs. Graças a Deus, chegamos ao final da primeira semana, onde nós falamos sobre a oração, que é a base para a nossa transformação. Mas antes de entrarmos a falar em qualquer outro assunto, que é também sobre oração, vamos falar com Deus. Vamos agradecer a Ele por ter chegado até aqui. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido um Deus tão presente, maravilhoso. O Senhor tem estado ao nosso lado todos os dias. Senhor, nós queremos te agradecer por essa jornada da transformação. Essa transformação que está acontecendo em muitas mulheres, através da atuação, do mover do Teu Espírito Santo. Obrigada porque o Senhor tem sido, Pai, para nós o consolo bem presente na hora das nossas aflições. Obrigada por cada ensino, obrigada por cada mulher que decidiu fazer parte dessa jornada da transformação. Eu quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridas, nós vamos ver que através da oração nós temos um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Nós nos comunicamos com Ele. Lembra que nós falamos sobre isso? Nós podemos nos comunicar com Ele de forma eficaz. Através da oração, nós também temos o quê? Temos paz. Nós estávamos falando sobre isso. Através da oração nós conseguimos ter paz. É uma paz que nós não podemos entender, mas Cristo concede a nós paz nos momentos das aflições. Só Cristo pode nos dar. Quando surgem esses problemas, quando surgem as aflições, só Cristo pode nos dar. Vocês lembram de ontem, quando Elizabeth resolveu colocar um basta em Satanás, um basta em suas aflições? Ela orou ao Senhor e o Senhor concedeu a ela. Glória a Deus. Assim como o Senhor concedeu a Elizabeth, o Senhor concede a nós também. Nós falamos também sobre os desafios. Nós demos desafios para vocês. E por falar em desafios, tem pessoas que não conseguem tomar muita água. Isso se torna um desafio grande para ela. Mas, muitas vezes, ela precisa orar e pedir a Deus graça para ela ter sede, pois a água é essencial para nós, para a nossa vida, para os nossos cabelos, para a nossa pele, para a nossa saúde. A água é necessária. E se você não consegue tomar água, pelo menos 2 litros, peça ao Senhor e Ele vai conceder para você graça para ter sede. Nós vemos também que através da oração nós podemos ter sabedoria. Na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 5, nos diz que se temos falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá. Mas tem um porém, é sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, levada e agitada pelo vento, tipo assim de lá e para cá, como as ondas do mar. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria, porque a mulher sábia edifica o lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Que nós não sejamos tolas, que nós venhamos pedir ao Pai sabedoria. Amém? Através da oração também, queridas, nós temos o consolo e força para enfrentar as lutas, as aflições. Talvez você esteja passando por um estresse tão grande que só Deus pode te consolar. Na palavra de Deus, nós encontramos vários modelos de oração. Todas as orações têm um exemplo. Todas as orações têm um porquê, uma causa. Eu quero falar com vocês de um exemplo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do 39 ao 45. Lucas, capítulo 22. Do 39 ao 45, é um modelo de oração maravilhoso. Sabe qual é o modelo de oração?
modelo da oração de Jesus. Até Jesus orou. Mas eu quero ler para vocês exatamente do 41, a parte B, que nos fala assim: e pondo de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Jesus estava em grande aflição. Jesus estava em grande aflição naquele momento. Mas o anjo apareceu e o consolou. Se até Jesus sentiu necessidade de pedir ajuda a seu Pai para tomar uma decisão importante, quanto mais nós. Por exemplo, também nós temos outra oração de Jesus quando ele foi escolher os 12 apóstolos. Então Jesus era assim, tudo ele pedia ao Pai. Se você quer saber onde está, está em Lucas capítulo 6, 12. Só vou ler este. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e Jesus passou a noite em oração a Deus. Sabe, irmãos, às vezes nós oramos muito rápido e já queremos resolver. Mas Jesus passou a noite orando pela escolha dos 12 apóstolos. E aí a gente tem vários outros exemplos. Nós estamos falando dos modelos de orações, dos exemplos de orações. Nós temos também o exemplo de Neemias, que estava sofrendo uma aflição tamanha e ameaça de Sambalate e Tobias. E então ele orou ao Senhor e disse: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Neemias orou ao Senhor. E o que aconteceu depois? O Senhor o ajudou a superar o medo e a completar a obra. Não importa qual a sua oração, não importa qual a sua aflição, Deus te ouvirá, se esta for a vontade de Deus, o nosso Pai, para você. Nós vemos também o exemplo do apóstolo Paulo. Ele escreveu uma carta aos irmãos que estavam em Éfeso, mostrando que estava orando por eles. E esta oração que está em Éfeso serve para nós também como exemplo, como modelo. Está em Éfeso 1, do 15 ao 23. Eu vou ler assim: pelo que ouvindo eu também, a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Em outras versões, porque as Bíblias têm várias versões. Então, eu vou ler da NVI, que nos diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês. Menciono-os em minhas orações. Que maravilha! Paulo estava orando ao Senhor e por esta causa ele se colocava de joelho. E ele estava primeiro exaltando, bendizendo o nome do Senhor. E às vezes quando nós oramos, nós só pedimos e esquecemos de exaltar e bendizer o nome do Senhor. Saiba que através de Jesus os nossos pecados estão perdoados. Através de Jesus nenhuma condenação há em nós, salvos em Cristo Jesus. Através de Jesus nós somos adotados por Deus como filho. Vamos analisar o seguinte: em minhas orações, eu tenho glorificado a Deus? Eu tenho exaltado a Jesus? Eu tenho dado graças ao Espírito Santo que sempre me orienta e sempre cuida de mim? Queridas, vamos ser transformadas pelo Pai. E para ser transformada, eu preciso abrir meu coração. Eu preciso falar: Senhor, eu te dou graças, porque através do Senhor eu consigo ser transformada. No versículo 15 que nós lemos e o 16, nós vemos claramente Paulo dando graças a Deus, porque ouviu falar a respeito da fé dos irmãos de Éfeso. Ele estava dando graças a Deus. E ele ouviu falar também do amor que um tinha para com o outro. E aí ele orou e falou: Senhor, eu te dou graças pelos irmãos de Éfeso, que estão com uma fé em ti, estão tendo amor um para com o outro.
O exemplo de Paulo serve para nós também. Então, comece a pedir para Deus em oração que Ele vai te conceder. Ele não vai te conceder só o que você está pedindo. Através da oração, o Senhor concede para você, de acordo com a palavra que está aqui em Efésios 1, do 15 até o 23, o Senhor concede sabedoria, revelação do pleno conhecimento, iluminação, conhecimento da esperança, esperança no chamado, herança através do poder de Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja, a nossa cabeça. No capítulo 3, de Efésios, capítulo 3, nos versículos do 14 ao 21, nos diz assim, nós vemos a oração de Paulo, mais uma vez, ele estava o quê? Se prostrando desta vez. Nós vemos mais uma oração dele. E aí ele fala assim, por esta razão, ajoelho-me diante do Pai. Eu queria ler só o 14 com vocês. Existem batalhas espirituais que muitas vezes nós precisamos nos prostrar de joelho perante o Senhor. Muitas vezes são enfermidades, então a gente fica muito desesperado, então nós nos prostramos de joelho e pedimos a cura. Outras vezes é por causa de uma situação difícil que nós estamos vivendo. Então nós pedimos a solução para alcançarmos. E hoje, qual a causa de oração que te faz prostrar de joelho? Qual a causa de oração que te faz prostrar de joelho? Existem causas, irmãos, que é só através de joelho prostrado. Jesus se ajoelhou naquele momento, quando ele foi pedir ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele estava de joelhos. Paulo, por esta causa, a oração pelos santos, ele se prostrou de joelho. Existe um momento que nós devemos nos prostrar e ter fé, porque se não tiver fé, o Senhor não nos ouvirá. Para Deus não há impossível. Por meio da palavra, nós aprendemos a nos colocar de maneira correta diante de Deus, porque depende da situação. Nós temos uma maneira correta de nós orarmos. E às vezes você pode falar, ué, agora eu fiquei confusa. Eu não sei se eu oro de joelho, se eu oro sentada, de que forma? A palavra de Deus te ensina. Medite na palavra, dia e noite, não esqueça, medite na palavra, porque é através da meditação da palavra e através da oração é que você vai ser transformada de glória em glória e de vitória em vitória. Através da oração, o Senhor nos concede gratidão. Através da oração, nós podemos orar ao Senhor e com ações de graça, nós podemos pedir ao Senhor por nós, por nossa vida, por nossos filhos, por nosso esposo, por nossa família. Nós podemos pedir e Ele nos concederá. Qual tem sido o motivo da sua oração? Não há impossível para o Deus, não há. Hebreus 4,16 nos diz assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Queridas, esta última semana, último dia da primeira semana está chegando ao final. Até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem sido presente. E nas outras semanas, o Senhor também será presente, tanto na minha vida como na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra que nós temos algumas ações, alguns desafios. A proposta da ação prática de hoje é orar em ações de graça. Isto é, que você tenha um coração agradecido pelas grandes e pelas pequenas coisas que Deus realizou durante esta primeira semana. Mas para isso, você vai ter que fazer um desafio aí, uma tarefinha. Você vai fazer uma lista de gratidão ao nosso Deus.
Então, por favor, comece fazendo a sua lista e agradecendo a Deus. Beijo no seu coração, a paz do Senhor Jesus e até semana que vem com libertação.